Já faz muito tempo que eu tô pensando em gravar um vídeo explicando qual que é a minha visão sobre realidades paralelas. Mas é um assunto um pouco complexo e agora que eu tô começando a ter um entendimento mais profundo, então eu ainda não consigo explicar bem da forma como eu gostaria. Mas eu quero deixar aqui registrado que hoje eu percebi o que foi que aconteceu comigo em março de 2024, que eu postei no Instagram dizendo que eu não ia abrir detalhes ainda, porque era muito recente, tinha acabado de acontecer, mas que eu sabia que algo importante tinha acontecido ali. E de fato foi, que hoje eu consigo enxergar com clareza que foi um salto de uma realidade paralela para outra. Então eu quero contar o que aconteceu, e é a minha experiência de mudança de realidade, mas eu não vou entrar em detalhes de como essas realidades funcionam ainda, tá? Então, assim, o que aconteceu comigo? Eu sempre vivi uma repetição de ciclos em que eu tinha muito medo do meu pai, que ele brigava comigo, eu ficava com medo e aquilo me causava um sofrimento, eu ficava remoendo. Às vezes uma ligação dele fazia com que estragasse o meu dia completamente. E isso era algo que me incomodava, eu não queria mais viver assim, eu queria mudar. Então, quando eu comecei a estudar sobre mentalidade, que eu comecei a descobrir que a minha vida é criada a partir dos meus pensamentos e da forma como eu me sinto, eu percebi que, enquanto eu tivesse medo dele, eu ia criar mais situações que me fizessem sentir medo. Eu estava completamente em harmonia com aquela situação e que a única forma de mudar isso era mudando primeiro em mim. Sabe quando falam, se você quer a mudança no outro, comece em você? Porque a mudança nunca é do lado de fora, nunca é na outra pessoa, nunca é na situação. A mudança é em você. Quando você muda, a sua realidade inteira começa a mudar. E eu sabia disso, conforme eu comecei a estudar, eu fui aprendendo isso, então eu percebi que, cara, se eu não tô feliz com esse relacionamento com meu pai, em que ele briga comigo e eu fico com medo, e aí é uma situação ruim pros dois, né? Eu preciso mudar em mim, eu preciso lutar contra esse medo, entender o que tá acontecendo, por que eu tô com medo, o que eu tô pensando que tá alimentando isso. E aí eu comecei a decidir comigo mesma que eu ia mudar. Falei, não, eu vou arrumar um jeito de parar de me sentir assim. E aí naquele dia que eu gravei os stories contando que algo aconteceu, o que tinha acontecido que eu não contei, né? Eu recebi uma ligação do meu pai, ele tava brigando comigo por algo que eu tinha feito. Não cabe aqui, né, o que era, não era nada demais também, mas assim, naquela situação parecia que era algo absurdo. Ele ligou tão bravo perguntando, você fez isso, mas por que você foi fazer isso? E eu já me coloquei naquela posição de, nossa senhora, ferrou, né? Tô ferrada, vou ouvir um monte, tô errada, não devia ter feito isso, me arrependi. E esse era sempre o padrão, ele brigava comigo e eu me colocava nessa posição de tipo, eu mereço realmente, eu fiz errado, eu não presto, eu sou um lixo, eu só faço cagada. E naquele dia, o que aconteceu de diferente foi que pela primeira vez, no momento em que eu desliguei o telefone, ao invés de repetir o ciclo, de ficar alimentando aquele medo, aquela sensação ruim, eu decidi agir diferente. Esse padrão que a gente vive várias vezes a mesma coisa, esses ciclos que se repetem, geralmente é algo que acontece de forma automática. Você não escolhe, eu vou aqui me sentir mal e ficar com medo de novo, porque eu sempre faço isso. Não, você sempre faz isso e quando você se dá conta, você já fez. E naquele momento, eu me vi como se eu estivesse me enxergando distante, me olhando de fora, e eu visse a Larissa ali. Desliguei o telefone, parei e pensei, eu tenho duas opções nesse caso. Ou eu sigo o mesmo padrão de sempre, deixo isso estragar meu dia, fico aqui remoendo tudo que ele falou, com medo do que ele vai falar ainda, do que pode acontecer. Ou eu mudo agora a forma como eu me sinto diante dessa situação. E naquele momento eu tive força para conseguir mudar. Não é algo fácil, não é algo que você simplesmente decide e faz, mas foi muito intenso, eu já vinha pensando naquilo, tentando há muito tempo, e naquele momento eu finalmente consegui. Eu mudei a forma como eu me sentia diante daquela situação, eu desliguei o telefone, respirei e falei, não vou ficar com medo, o que eu fiz não foi nada demais,
Se ele ligar de novo, eu vou falar isso pra ele. E se a gente se encontrar em algum lugar e ele tocar no assunto, eu vou me posicionar assim, porque isso é o que eu acredito. Eu não acredito que o que eu fiz foi errado, eu não acredito que tenha sido tão assim prejudicial como ele tá fazendo parecer ser. Então eu vou me manter nessa posição. E naquele momento eu senti um alívio. Ao invés de sentir aquele medo de sempre, eu senti uma paz, uma tranquilidade. E aí foi que eu gravei os stories contando que a mudança, ela começa na gente. E ela se torna física, ela se materializa no momento em que a gente age com base nessa mudança interior. Então eu mudei a minha forma de sentir, eu mudei a minha forma de enxergar a situação e, consequentemente, eu consegui mudar a minha ação. Eu consegui simplesmente focar no que eu estava fazendo, trabalhar com paz, tranquilidade, sem ficar remoendo todo aquele medo e tudo aquilo que ia acontecer. E eu sabia que a partir daquilo algo tinha mudado. Eu não sei se meu pai vai mudar, se as coisas vão mudar, mas eu sei que eu mudei. Eu não sinto mais medo como eu sentia. E depois disso, eu não consigo me lembrar quando foi a última vez que eu senti medo dele daquela forma. É claro que existiram outras brigas, ele já reclamou comigo de outras coisas que aconteceram, mas não com tanta intensidade, não foi daquela forma ruim que me causava tanto sofrimento e pavor. E o que aconteceu? Por que eu falo que isso é uma mudança de realidade? Porque eu vivia numa realidade em que o meu pai era daquele jeito, bravo, brigava comigo, e quando eu mudei, a minha vibração, a minha forma de me sentir, a minha forma de enxergar e principalmente a minha forma de reagir no plano físico ao que estava acontecendo, eu mudei de realidade e fui para uma realidade paralela em que aquilo não fazia mais parte da minha vida, em que aquela dinâmica de repetir aquele ciclo de sentir medo, dele ter esse comportamento mais agressivo, mais brigar, gritar, me ligar e estragar meu dia, nessa nova realidade isso não existia mais. E hoje eu percebo que foi esse salto de realidade. Na época, assim, eu percebi que eu tinha mudado, que tinha mudado a mim e que a minha vida ao redor começou a mudar também. Mas hoje eu enxergo isso como uma mudança de uma realidade para outra. E como que a gente faz isso, né? Como que eu mudo de uma realidade se tem algo na minha vida que está acontecendo que eu não estou gostando? Como que eu faço para mudar para uma realidade melhor? Não é você tentar forçar algo de forma artificial, porque isso não funciona. O que vai fazer você realmente mudar é quando você chegar ali na prova, porque sempre vai ter, tá? Toda vez que você estiver mudando um padrão mental, um padrão de criação de realidade, a vida vai te testar. Ela vai te colocar numa situação e ela vai ficar ali observando. E aí, qual que vai ser sua reação? Você vai agir do mesmo modo de sempre ou agora você vai agir diferente? E é nesse momento em que a vida te testa que você para e olha aquilo com consciência e percebe: eu tenho duas opções aqui. Ou eu ajo diferente ou eu continuo sendo a mesma pessoa. É nesse momento que você tem a oportunidade de mudar. O problema é, nem sempre a gente consegue enxergar essas duas opções. Às vezes a gente tá tão acostumado com a versão antiga, tá tão no automático aquilo que a gente só percebe que passou essa onda depois que ela já passou. Então o que você tem que fazer é se treinar para estar atento ao que você está sentindo, para que num momento chave como esse você se veja e crie um espaço para tomar a decisão de ser diferente. Isso é uma coisa que, pelo menos para mim, eu consegui desenvolver com o tempo, estudando, observando minha realidade, observando os meus pensamentos, criando o hábito de estar mais atenta, mais consciente do que está acontecendo à minha volta. Porque quando a gente vive no automático, as coisas simplesmente saem atropeladas, você está sempre vivendo mais do mesmo, porque a sua mente está sempre repetindo um padrão do passado. Para você mudar e criar um futuro novo, você tem que agir no presente e quebrar esse padrão. Então é um treino mental. Só que fica muito mais fácil você agir de maneira intencional quando você entende como as coisas funcionam.
como você entende como a sua mente funciona, como a sua realidade é criada, como você muda a sua vibração. Então, conforme eu aprendi tudo isso e comecei a me treinar, a treinar a minha mente para colocar isso em prática, eu comecei a me tornar capaz de estar consciente nesses momentos. E aí você pega um momento desse de transição, toma uma decisão diferente e você vai materializar essa nova vibração e, consequentemente, você vai mudar para essa nova frequência, para essa nova realidade. Eu sei que parece muito abstrato, assim, né? Jogando, nossa, mas o que ela tá falando? O que é isso? Mas eu só queria deixar registrado aqui que hoje foi o momento em que eu finalmente fiz essa associação e decidi trazer para vocês que esse conceito de realidades paralelas é uma forma de você interpretar o que acontece, é uma forma que eu vejo que fica muito fácil de você visualizar como as coisas acontecem e de você visualizar como uma mudança acontece, porque às vezes você pensa, nossa, mas impossível, a pessoa é assim, ela nunca vai mudar, ela não vai ser diferente. Não é que a pessoa muda, é que você vai para uma outra realidade e que nessa realidade essa pessoa já é diferente. Significa então que hoje eu vivo numa realidade em que o meu pai é muito mais tranquilo comigo, ele não fica mais me ligando para brigar, ele mudou. Hoje ele é uma pessoa completamente diferente da imagem que eu tenho dele de anos atrás. Isso significa que algo aconteceu, que eu influenciei meu pai e ele decidiu mudar? Não. Isso significa que eu acessei a realidade em que ele é assim hoje e existe a realidade paralela em que ele ainda vive aquela versão antiga. Existe lá uma realidade em que meu pai continua brigando e existe uma realidade lá em que a Larissa continua com medo. Existe uma versão minha que continua tendo medo do meu pai como sempre foi. Só que eu não vivo mais lá. Agora eu tô vivendo nessa realidade aqui, porque eu pulei de uma realidade para outra. E se você consegue fazer isso com coisas pequenas assim, pequenas não, né? Até que foi uma coisa grande. Para mim, pelo menos, teve um impacto muito grande. Mas você pode fazer isso com qualquer coisa. Você pode mudar a sua realidade financeira, a sua carreira, se você quer fazer aí uma transição de carreira, o seu relacionamento, você pode mudar tudo. E quando você faz isso uma vez, fica muito mais fácil repetir o processo em outras coisas. Então começa com uma coisa pequena, e aí depois que você perceber que deu certo, você vai testando com coisas maiores. E eu pretendo trazer aqui no canal um vídeo falando sobre realidades paralelas, explicando um pouco melhor qual que é a minha visão. Tentei fazer isso hoje, não deu certo, então vai ficar para uma próxima.